A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com você a palavra que está em Marcos capítulo 15, versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos a palavra do desamparo, proferida pelo Senhor Jesus enquanto estava pendurado na cruz do Calvário. Estas palavras, elas expressam o sofrimento espiritual de Jesus. Não era apenas o seu corpo que estava sofrendo, a sua alma também estava sofrendo. Na cruz, Jesus ele experimentou um dos mais difíceis e terríveis sentimentos humanos, sentimento de desamparo, sentimento de abandono. E de fato tem sido debatido ao longo da história pelos teólogos o que Jesus realmente quis dizer quando disse essas palavras. E por que é tão difícil entender? Porque em Josué capítulo 1, verso 5, Deus promete a Josué, um homem pecador como eu e você. Mas Deus promete para ele: eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Se Deus não desamparou Josué, que era um pecador, o que levou Deus a desamparar o seu próprio filho lá na cruz do Calvário? Perceba que não é tão fácil assim de se entender. O caminho mais lógico para a gente compreender essas palavras é o fato de que, naquele momento, Jesus ele era o sacrifício pelo nosso pecado. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. Isaías 53, verso 6 diz claramente que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ainda que ele próprio não tivesse pecado, mas os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. E por causa disso, ele não foi poupado. Por causa disso, ele sentiu, mesmo que por um momento, mesmo que por uma fração de segundo, ele sentiu a separação de Deus. Ele sentiu o desamparo do Pai por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Porque só uma coisa é capaz de separar o ser humano de Deus, e é o pecado. Isaías 59, 2, a Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Dessas palavras de Jesus nós podemos extrair duas lições para nós, duas verdades. Primeiro, esse foi o momento que Jesus ele mais temia na cruz. Em Lucas 22, 42, no Getsêmani, ele orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Será que Jesus, como ser humano, estava temendo os açoites, os cravos, a cruz? Não. Ele temia justamente esse momento, em que ele sabia que ele ia ter que, mesmo que por um instante, sentir a dor do desamparo do Pai. Certamente, das 6 horas que Jesus passou ali pendurado na cruz, esse foi para ele o momento mais doloroso, o momento mais difícil. O que ele temeu no Getsêmani, ele experimenta agora na cruz. Jesus já havia dito antes, em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. O que significa que ele e o Pai sempre estavam juntos. Ele e o Pai eram inseparáveis. Mas nesse momento, ele sente a dor da separação de Deus, a dor da separação do Pai, por causa dos nossos pecados. E isso para Jesus doeu mais do que os açoites, doeu mais do que a coroa de espinhos, doeu mais do que as bofetadas, doeu mais do que qualquer sofrimento físico que ele passou ali. Mas dessa palavra, uma segunda lição para nós. Jesus, ele sofreu em nosso lugar, para que você não fosse desamparado eternamente. Deus desamparou seu filho por um momento lá na cruz. Se o Pai tivesse amparado seu filho na cruz, nós seríamos desamparados eternamente. Os que passavam e o ladrão da cruz que estava à esquerda, usados pelo diabo, diziam: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, desce da cruz. Graças a Deus que Jesus não deu ouvido, porque se Jesus tivesse descido da cruz, nós teríamos que subir para ela. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno eternamente. Isso é para você meditar no valor da tua salvação. Muitos não valorizam a salvação. Por qualquer coisa, motivo, já estão querendo deixar a cruz, já estão querendo sair da igreja, já estão querendo se desviar do caminho do Senhor. Às vezes por causa de uma crítica, de uma conversa fiada, de uma inveja, de uma atitude, de uma palavra, de um olhar que ele não gostou e ele já quer abandonar tudo.
Não faça isso, meu irmão. Valorize a tua salvação, porque para você foi de graça, mas para Deus custou tudo. Custou a vida do seu próprio filho, lá na cruz do Calvário. Entenda nesse dia que você vai para o inferno se você quiser, porque Jesus já pagou o preço para você morar no céu. Ele usou a coroa de espinho na terra para você um dia poder usar a coroa de glória lá no céu. Deus te abençoe. Amém.